Imagina que a gente tem de novo o número de pessoas, agora é o número de pessoas doentes com o coronavírus no tempo. Esse número pode chegar a milhares ou milhões, dependendo do cuidado que um país tomar. Agora você imagina que o nosso sistema de saúde tem uma capacidade de atender pessoas que esse é o limite dele. A gente tem leitos e hospitais numa dada região, como São Paulo, para atender essa quantidade de pessoas aqui. A gente pode ter um curso da doença com o mesmo número de casos que pode acontecer de duas formas. A gente pode ter algo que foi o que aconteceu na Itália, que são as pessoas ficando muito doentes, passando da capacidade de atendimento do país, e o país falando, não, a gente tem gente demais no hospital, vão ter que entrar com uma quarentena e proibir as pessoas de circularem por aí, fechar a escola, fechar a faculdade, fechar tudo. E aí o número de pessoas infectadas cai. Durante esse período aqui em cima, vai ter esse número de pessoas todo aqui sem receber atendimento médico, passando mal, precisando de respiratório, precisando de tudo e morrendo em casa, porque não tem o que fazer com elas nos hospitais numa hora dessas. Em compensação, se a gente adota as medidas cedo, como fechar transporte, fechar escolas, fechar fábricas, acabar com aglomerações de grandes números de pessoas, então acaba com o show, acaba com a balada, a congregação na igreja vai ter que acontecer em casa, na verdade. O que a gente puder fazer para reduzir o número de pessoas amontoadas. O governo não pode chegar para as empresas, por exemplo, e falar, você vai ter que mandar os seus funcionários para casa. Mas o governo pode falar que as escolas têm que ser fechadas. E escolas fechadas obrigam as crianças a ficarem em casa e as crianças são muito propensas a transmitir vírus respiratórios, embora com o coronavírus elas não tenham sintomas. Então o coronavírus não é sério em crianças nem em adolescentes, não causa grandes problemas, mas eles podem contrair o vírus e passar para outras pessoas. E essas crianças, quando vão para casa, obrigam os pais a ficarem em casa também. Então em surtos passados a gente já viu que isso acontece. Quando escolas são fechadas, as crianças vão para casa e o surto é menor. Nas cidades que fecharam escolas, especialmente nas cidades que fecharam as escolas mais cedo, os surtos, tanto do influenza, da gripe espanhola lá em 1918, quanto do influenza de 2009, foram menores nessas cidades que fecharam as escolas mais cedo. Quanto mais cedo, quanto mais escolas fecharam, menor foi o surto lá depois. Eles dizem que pode não compensar se as escolas ficarem fechadas por muito tempo no caso da gripe, mas no caso de uma nova doença que pode gerar prejuízos muito maiores, pode compensar manter essas escolas fechadas por mais tempo. O que acontece se a gente fecha esses meios em que as pessoas circulam e aí elas deixam de ter tanto contato? A gente não consegue parar o vírus. Ele pode continuar circulando, ele pode continuar infectando pessoas. Só que ele vai fazer isso ao longo de muito mais tempo. Então, ao invés de eu ter esse crescimento aqui, com esse mesmo número de casos, eu posso ter esses casos distribuídos ao longo de muito mais tempo aqui. Então eu posso ter 50 mil casos no total em vermelho. E eu posso ter 50 mil casos em total em azul aqui. Só que nessa epidemia azul, que pode ser o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, ao contrário da Itália aqui em cima, todo mundo que ficou doente pôde ser atendido no hospital, pôde ser recebido, pôde ser tratado e pôde ir para casa. É o mesmo número de infectados, só que isso aconteceu rápido e isso aconteceu devagar porque a gente tomou as medidas de contenção certas, manteve as pessoas isoladas e conseguiu diminuir o espalhamento do vírus. Nós em São Paulo estamos aqui no comecinho. A gente está começando a subir essa reta. E as medidas que a gente toma daqui para frente vão ditar se a gente sobe a curva da Itália, onde pessoas ficam sem atendimento, ou se a gente sobe a curva da Coreia do Sul, em que tem pessoas doentes. Ainda é um vírus preocupante, especialmente para o grupo de idosos e de outros, mas é um vírus que não vai levar vidas desnecessárias, porque a gente tomou as medidas para essas pessoas estarem em casa, estarem protegidas, estarem sabendo o que está acontecendo. Isso é a diferença que a gente pode fazer, tomando as medidas certas do isolamento o quanto antes. Eu estou reforçando muito isso aqui, porque isso é muito importante. Isso dita o nosso destino. Nessa epidemia da Itália, você vai ver gente morrendo em casa, gente sem hospital, gente que vai morrer, que não é de coronavírus, porque não tinha UTI para atender alguém que sofreu um acidente de carro, por exemplo. Nessa epidemia da Coreia do Sul, com o mesmo número de pessoas doentes, você tem uma epidemia que você nem vê as pessoas doentes por aí na rua. E ninguém nem percebe que essa epidemia está passando. Com o mesmo número de pessoas doentes. Eu espero realmente que a gente passe por um surto desse, em que as pessoas vão ficar doentes, o surto vai passar por aqui e a gente vai falar que nem foi nada no fim das contas. Porque esse cenário é um cenário que eu não gostaria de ter por aqui. Então se isola,
evita as pessoas se você puder, evita o trabalho se você puder, mantenha os seus filhos em casa se você puder, e se você for sair e circular, procure espaços abertos, procure praças, ruas, evita aglomerações, porque esse contato é desnecessário.